Descubra o poder transformador do Portal 999, libere o oculto e receba incríveis milagres. Ana, uma mãe solteira de 34 anos, acorda antes do sol nascer, seu corpo cansado e seus olhos sonolentos. Mas hoje, algo brilha diferente em seu olhar, uma centelha de esperança que se recusa a se apagar. A casa pequena e simples está envolta em silêncio, exceto pelo barulho da chaleira ronronando na cozinha, e um pequeno sorriso se forma em seu rosto ao imaginar o aroma do café fresco fazendo seus filhos, Pedro e Sofia, acordarem felizes. Porém, a vida não é só isso. Ana trabalha em uma empresa familiar onde, ao invés de ser apoiada, suas ideias são constantemente silenciadas. O chefe, um homem ambicioso e egocêntrico, não apenas ignora suas sugestões, mas também se diverte desmerecendo-a publicamente. Esse cenário já tinha desgastado suas esperanças, mas hoje seria diferente, ela decidiu. Durante a faxina na tarde, seus dedos esbarram em um velho diário, empoeirado e esquecido, que pertenceu à sua avó. Ao abri-lo, ela se depara com a vida de uma mulher forte que lutou cada dia por seus sonhos. Entre as páginas amareladas, um mistério a chama, o Portal 999, que promete milagres para aqueles que acreditam e se esforçam. O coração de Ana acelera a cada linha lida, como se as palavras da avó ecoassem em sua alma. Uma oportunidade, uma luz ao fim do túnel sombriamente opressivo. É nesse momento que ela decide buscar o portal, mesmo com o peso do riso dos outros ecoando em sua mente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana sabe que precisarão de muita força. Mas ao compartilhar seu sonho, apenas desdém e risadas surgem como resposta. Isso a faz sentir-se vacilante, como uma folha ao vento, mas ela se lembra da batalha da avó e ganha coragem. Em um passeio pelo parque, seu olhar se encontra com o de uma mulher mais velha, outra guerreira da vida, que compartilha sabedoria em suas palavras calejadas. O instante se torna uma lição. A verdadeira mudança começa dentro dela. Ana começa a explorar talentos ocultos, pintura e escrita, que sempre foram abafados. Quando um projeto importante em sua empresa surge, ela se vê em um dilema. Suas ideias, por fim, ganham forma e ela se prepara para apresentar, mesmo nervosa com a possibilidade de ser desmerecida novamente. Um colega tenta atacar sua confiança, a sala reassume seu silêncio ameaçador. Mas antes que qualquer coisa possa contê-la, a voz de sua avó ecoa em sua mente. Ser autêntica é uma luta que vale a pena. Neste momento, Ana respira fundo. A coragem transborda, e ela decide que é hora de se mostrar como realmente é. Como será sua coragem no momento mais importante de sua vida? A história de Ana apenas começa. O ar na sala ficou pesado enquanto Ana se preparava para a apresentação. As vozes dos seus colegas se tornaram um eco distante, sufocadas pela ansiedade que pulsava dentro dela. Cada olhar voltado em sua direção era como um peso sobre seus ombros, mas em vez de recuar, alimentar aqueles sentimentos antigos, algo novo se formava em seu coração. Uma determinação ardente. Quando seu nome foi chamado, Ana respirou fundo, sentindo o frio da madeira da mesa sob suas mãos. O projetor acendeu, iluminando as páginas que ela passara noites inteiras elaborando, os gráficos que representavam suas ideias. Cada detalhe trabalhado com o carinho de quem acredita verdadeiramente no que faz. Era mais do que um projeto. Era uma parte dela, da mulher que finalmente se permitia ter voz. Ela começou a falar. No início suas palavras saíam trêmulas, como um pássaro que estava prestes a voar pela primeira vez. Mas, conforme desenrolava suas ideias, uma confiança começava a crescer. Ana contou sobre suas experiências, sobre os desafios que enfrentou não apenas no trabalho, mas em sua vida. Ela se lembrou do diário de sua avó, da coragem que a inspirava, e sua voz se tornou mais firme. Os rostos ao redor da mesa começaram a mudar. O que antes era ceticismo agora se transformava em curiosidade. Os colegas ouviam, alguns tomando notas, enquanto outros trocavam olhares de aprovação. A sala, antes um campo de batalha silencioso, agora parecia pulsar com uma nova energia. E foi naquele momento que aos poucos Ana percebeu sua força. Ela falava com paixão, gesticulando com as mãos, como se cada palavra que saía de sua boca carregasse a verdade de todas as lutas que havia enfrentado.
O chefe, que costumava sorrir para desmerecer seus esforços, não conseguia mais ignorá-la. O desconforto em seu rosto evidenciava que ela finalmente havia penetrado a barreira que habitualmente a silenciava. Quando terminou, um silêncio reverente tomou conta da sala. Então, um brado tímido de aplausos começou a surgir, começando por Sofia, que havia sido levada à reunião pelo colega que a apoiava. Seu olhar brilhava de orgulho e amor, e isso fez o coração de Ana se apertar. A alegria estava estampada naqueles rostos, quebrando o silêncio que antes era opressivo. Sua coragem havia impactado não só sua vida, mas também a de seus colegas. As perguntas começaram a surgir e Ana se sentiu viva. O portal 999 parecia mais próximo do que nunca, como uma porta prestes a se abrir em um futuro cheio de possibilidades. Entretanto, pelo fundo da sala, o chefe a observava com a expressão fechada. Ele se levantou lentamente, o movimento provocou um calafrio na espinha de Ana. O que ele diria agora? O ar estava denso novamente, e ela se sentia quase paralisada. Com um olhar que misturava desdém e surpresa, ele tomou a palavra. Ana se preparou para o pior, um desmerecimento que a faria querer encolher no seu lugar. Mas ele, com uma voz que parecia carregar um peso inesperado, anunciou que a ideia havia sido aprovada. Um passo para algo que parecia um sonho, mas ao mesmo tempo, uma porta entreaberta para uma nova batalha. Ana ficou sem palavras. As emoções se desenrolavam dentro dela, mas naquele instante algo a alertou. A luta estava apenas começando. Um novo desafio estava à espreita, e a sombra do passado poderia não estar tão distante. O que realmente poderia acontecer agora que ela tinha a atenção que tanto buscava? O dia seguinte prometia trazer novos questionamentos e possíveis dilemas. O que estará reservado para Ana agora? Ana acordou na manhã seguinte com a luz do sol filtrando pelas cortinas, trazendo uma sensação de renovação. Ela tinha acabado de passar pela prova mais difícil da sua carreira, mas a alegria rapidamente se transformou em uma ansiedade inquieta. Agora, a aprovação do projeto não era apenas uma conquista. Era uma oportunidade que trazia consigo um peso inesperado. Enquanto se arrumava, sua mente fervilhava. O que viria a seguir? O chefe sempre fora conhecido por ser implacável, e a vitória poderia significar mais exigências, mais pressão. E se eu não conseguir? Pensou, um frio na barriga a acometendo. Mas antes que pudesse se deixar levar por esses pensamentos, ela se lembrou da força que demonstrou durante a apresentação. Aquela mulher cheia de coragem não poderia retroceder tão facilmente. Ao chegar ao escritório, o clima era diferente. As pessoas sorriam, compartilhando comentários amigáveis, mas Ana sentia um distanciamento. Era como se a admiração fosse uma máscara que escondia a dúvida. Ela começou a trabalhar em um cronograma, refazendo as estratégias para o projeto. Sentia que o novo fôlego que tinha conquistado precisava ser usado com sabedoria e que nenhuma força externa poderia deter. Logo, uma convocação para uma reunião apareceu na tela do computador. Era o chefe, e a mensagem era clara. Queriam reunir toda a equipe do projeto para discutir as etapas seguintes. Enquanto caminhava para a sala, um receio crescia. O que ele realmente esperava dela? A sala estava cheia, e a expectativa no ar era palpável. Ana sentou-se em um canto, com as mãos tremendo levemente. O chefe começou a falar, seu tom de voz grave e autoritário, descolando um mapa de próximos passos e avaliações de desempenho. Cada palavra ecoava como um sino pesado, e Ana sentia que a cada momento estava se enrolando mais em uma teia de alta responsabilidade. Quando foi chamada a compartilhar sua visão, algo dentro dela se acendeu novamente. O que seria do portal 999 se deixássemos o medo nos controlar? Pensou. Ana respirou fundo e falou com clareza, expondo não só o que era necessário, mas a importância de manter a equipe unida. Ao final de sua fala, um silêncio nas dimensões exatas de eterno, como se todos estivessem em um momento de reflexão e admiração. A resposta do chefe, porém, não foi a que ela esperava. Ao invés de encorajá-la, ele fez uma crítica incisiva sobre a necessidade de resultados rápidos e uma pressão desmedida. O coração de Ana disparou. Como poderia manter a chama da inovação acesa se a meta dele era apenas o lucro imediato? Ela se sentiu um tanto perdida, presa entre a paixão por seu projeto e a realidade exigente daquele ambiente. No entanto, ao olhar para os rostos dos colegas, notou que muitos compartilhavam da mesma inquietação. A tensão estava no ar, mas Ana percebeu uma luz de esperança. E se ela pudesse ser a voz que unisse aqueles sentimentos? Afinal, grandes mudanças vêm de mãos dadas com a coragem de enfrentar desafios. Assim, decidiu que não apenas lutaria pelo seu sonho, mas também se tornaria a defensora do que acreditava ser o verdadeiro valor do portal 999.
O que se passaria na mente dela na próxima reunião? Que passos teria que dar para agitar as águas que pareciam paradas? A determinação crescia, mas novos obstáculos estavam prestes a surgir. Então, em meio a essa tempestade emocional, uma mensagem inesperada apareceu no celular. Era de Sofia, trazendo notícias inesperadas. O que ela teria a dizer que poderia mudar tudo? Ana abriu a mensagem de Sofia, seu coração acelerando ao ver as palavras que surgiam na tela. Ana, precisamos conversar. Uma reviravolta inesperada está a caminho. Os dedos tremiam enquanto ela digitava uma resposta rápida, não conseguindo conter a ansiedade. Quando podemos nos encontrar? A resposta não demorou. Hoje após o trabalho? No café da esquina. Ana sentiu um misto de emoção e nervosismo ao perceber que essa conversa poderia ser um divisor de águas, não apenas para ela, mas também para o futuro do projeto. Depois da reunião turbulenta, o dia parecia ainda mais pesado. Ela se sentia como se estivesse carregando um peso imenso, com expectativas a serem enfrentadas e um grupo de colegas esperando por alguma orientação. Durante o almoço, Ana se sentou com algumas colegas. O ar estava denso com as preocupações que circulavam. Mário, um dos desenvolvedores, quebrou o silêncio. Vocês também sentiram que o chefe estava absurdamente exigente? Como se nossas ideias importassem menos que os números. Ana sentiu, lembrando-se das palavras agonizantes que ecoavam na sala de reuniões. É difícil, mas o que podemos fazer? Se pressionarmos por mudanças, será que ele nos ouvirá ou nos condenará ainda mais? A incerteza na voz de Mário ressoava como um eco em sua mente. Era claro que todos estavam lutando contra a mesma tempestade. Enquanto isso, a imagem de Sofia não saía de sua mente. Elas cresceram juntas. Sofia sempre foi uma fonte de inspiração e idealismo. A possibilidade de que o encontro delas trouxesse uma nova perspectiva a animava. Assim que o dia finalmente chegou ao fim, Ana se arrumou, colocou um casaco e saiu apressada em direção ao café. O sol se pousava baixo no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, uma visão que a inspirava e ao mesmo tempo a deixava ansiosa. No café, Sofia estava sentada em uma mesa pequena, olhando pela janela. Quando Ana se aproximou, um sorriso iluminou seu rosto. Ana, você não vai acreditar no que eu descobri. Ana sentou-se rapidamente, a expectativa tomando conta. Ela sempre admirou a coragem de Sofia em desafiar o convencional. O que aconteceu? Sofia respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo. O Portal 999 está recebendo uma nova chance. Um investidor importante está interessado, mas ele precisará de uma liderança forte e inovadora para entrar nesse jogo. O que você acha disso? As palavras de Sofia se desenrolaram como um filme na mente de Ana. Poderia ser a chance que tanto esperava, uma forma não apenas de lutar pela sua visão, mas de transformá-la em realidade. No entanto, a pressão aumentava ainda mais. E a exigência deles, Sofia? Como vamos lidar com isso? É aí que entra a sua força. Você precisa unir a equipe e mostrar a eles que seus medos não devem afastá-los de seus sonhos. Lutar por isso pode mudar tudo, Sofia disse, colocando a mão sobre a de Ana, em um gesto reconfortante. Ana sentiu um fogo dentro de si acender. Sofia estava certa. Aquela poderia ser a oportunidade de unir a equipe e transformá-la em algo maior do que cada um deles poderia imaginar. Mas ao mesmo tempo, o desafio era imenso e a insegurança ainda pairava no ar. E se não funcionar? E se o nosso melhor não for o suficiente? Ela questionou, os olhos de Sofia fixos nos seus, intensos e cheios de determinação. Mas e se funcionar? E se o Portal 999 se tornar um legado? As palavras de Sofia ecoaram na mente de Ana, provocando um turbilhão de emoções. Poderia a visão dela e a força coletiva da equipe criar uma nova realidade? Estava disposta a tentar. Antes que pudesse responder, o celular de Ana vibrou novamente. Era uma notificação de reunião. O chefe queria uma atualização sobre o projeto no dia seguinte. O coração dela disparou. Tudo aconteceria rápido. A oportunidade de mudar o jogo estava prestes a surgir, mas como conduzi-la? As expectativas se acumulavam, e Ana teve certeza de que o momento decisivo se aproximava. Como seria sua fala dessa vez? E mais importante ainda, como enfrentaria o chefe e a pressão que ele exercia? Era a hora de arregaçar as mangas e lutar. A ideia de não tentar simplesmente não passava mais pela sua cabeça. E assim, enquanto os pensamentos fervilhavam, uma nova perspectiva começava a se formar. Era a hora de unir forças e enfrentar os desafios de cabeça erguida, mas ela precisava de um plano eficaz.
Poderia a força da equipe e sua coragem serem suficientes para transformar o Portal 999 em algo grandioso ou elas estariam fadadas a falhar? Ana respirou fundo, preparada para a batalha, mas uma pergunta martelava em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para que seu sonho se tornasse realidade? Ana acordou cedo na manhã seguinte, a luz do sol filtrando-se pelas cortinas, preenchendo o quarto com uma suavidade reconfortante. Mas não havia paz em sua mente. A reunião com o chefe a assombrava. Seria aquele um momento decisivo? Antes de se levantar, ela respirou fundo, tentando se concentrar na ideia de que poderia ser o dia em que tudo mudaria. Com um sorriso nervoso nos lábios, começou a se preparar. Tomou um banho rápido e vestiu uma roupa que a fazia sentir-se poderosa. Olhou-se no espelho e tentou transmitir confiança, mesmo se dentro de si ainda carregasse dúvidas. Hoje é o dia, repetia como um mantra. Durante o caminho até o trabalho, o coração batia acelerado. A cada semáforo a ansiedade aumentava, misturando-se com a expectativa. O que Sofia tinha dito na noite anterior ecoava em sua cabeça. A chance de transformar o Portal 999 em algo grandioso estava ao seu alcance. Era o que sempre quis, fazer algo significativo não apenas para si, mas para todos ao seu redor. Ao entrar no escritório, cumprimentou os colegas com um sorriso determinado. Vamos juntos, pensou enquanto olhava para Mário, que mais cedo havia expressado a insatisfação do grupo. Lembrou-se das palavras de Sofia, e um impulso encorajador a movia a ter uma conversa com a equipe antes da reunião. Convidou Mário e mais alguns colegas para uma rápida reunião na sala de descanso. Oi, pessoal! Precisamos conversar sobre o que vem por aí, disse ela, tentando reunir as energias. O olhar deles estava cético, e Ana percebeu que o clima ainda estava pesado. Eu sei que estamos todos preocupados, mas quero que saibam que temos uma oportunidade. Uma chance real. O investidor está interessado no Portal 999 e está procurando uma liderança ousada. Podemos fazer a diferença. As reações foram variadas. Mário parecia mais animado, mas outros pareciam reticentes. A gente vai ser cobrado, Ana. Não dá para ignorar isso, ele declarou, a preocupação evidente na voz. E eu não estou dizendo que será fácil, Ana respondeu, sua determinação crescendo. Mas se testarmos nossa força juntos, podemos impressioná-los. Acreditar no nosso potencial é o primeiro passo. Chega de duvidar, é hora de mostrar o que somos capazes. A conversa fluiu, e aos poucos, as vozes de incerteza começaram a se dissipar. Ao final, Ana sentiu que havia semeado uma pequena semente de esperança no grupo. Voltaram ao trabalho com uma nova energia, e Ana sentiu que estava entre aliados, prontos para a batalha. Quando finalmente chegou o momento da reunião com o chefe, Ana estava nervosa, mas também carregava uma determinação renovada. O ar estava tenso na sala, os olhares esperavam por novidades. O chefe entrou e, com sua presença autoritária, logo fez as perguntas que se esperavam. Então, como está o projeto? O que temos de novo? Seu tom era desafiador, e Ana respirou fundo, preparada para expor a ideia que fervilhava em sua mente. Estamos prontos para uma nova fase, ela começou, encarando o chefe nos olhos. O Portal 999 está prestes a receber um investimento importante. Estamos prontos para liderar com força e inovação. O chefe arqueou uma sobrancelha, e Ana continuou, apresentando as ideias de forma clara e apaixonada. Sentia a energia da equipe apoiando-a, suas vozes ecoando em sua mente. Cada palavra uma afirmação de que estavam prontos para essa luta. Mas antes que pudesse concluir, o chefe interrompeu, com um sorriso sarcástico. O que me garante que vocês são capazes de lidar com as exigências? Tem certeza de que essa é a melhor abordagem? Ana sentiu o golpe, mas não poderia se deixar abalar. Era um momento de prova. Acreditamos na nossa ideia. A força da equipe e a paixão por transformar o projeto são as nossas armas. E se formos desafiados, será uma oportunidade de mostrar ao que viemos, respondeu, a voz firme, mas seu coração batia mais rápido. O chefe a olhou pensativo, e por um segundo, a sala parecia congelar. Todos aguardavam o verdict e Ana sabia que as palavras dele poderiam mudar tudo. Num bate-coração. Ana se lembrou da promissora noite com Sofia. O futuro estava em jogo, e ela sentiu que a batalha apenas começava. A pergunta que martelava em sua cabeça voltava à tona. Conseguiria lidar com a pressão e sair vencedora, ou tudo desmoronaria diante dela? Enquanto as palavras do chefe começavam a surgir, Ana percebeu que estava prestes a encarar mais do que apenas uma reunião. Era o início de uma batalha que poderia definir não só o Portal 999, mas toda a sua trajetória profissional. A adrenalina subia.
O momento da verdade estava prestes a chegar. O silêncio na sala era cortante. Todos os olhos estavam fixos no chefe, e Ana podia sentir a expectativa no ar, espessa como fumaça. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente ele começou a falar. Você realmente acredita que essa ideia vai funcionar? O mercado está volátil, e precisamos de resultados. Não podemos nos dar ao luxo de falhar novamente. Essas palavras foram como um soco no estômago. Ana respirou fundo, tentando encaixar suas emoções em um lugar seguro, mas a pressão era palpável. Estamos cientes dos riscos, mas é exatamente nos momentos de incerteza que as grandes ideias são forjadas. O Portal 999 é a oportunidade que temos para mudar a dinâmica desse mercado e demonstrar nossa capacidade de inovar, respondeu, sua voz ganhando confiança à medida que falava. O chefe não parecia convencido, mas levantou a mão, pedindo silêncio. Eu quero uma apresentação completa em uma semana. Dados, projeções, tudo. Se não agradar, estaremos sem investimento e você pode esperar dificuldades nas próximas semanas. Sentir os olhares da equipe ao seu redor fez o coração de Ana acelerar. Era um desafio e tanto, mas também a chance que ela esperava. Não se preocupe. Vamos trabalhar duro e mostrar tudo o que somos capazes, afirmou ela, sentindo uma nova faísca de determinação. Assim que a reunião terminou, eles se dispersaram, mas a energia que antes pulsava parecia ter diminuído. Ana se reuniu com Mário e o resto da equipe na sala de descanso. Precisamos de ideias. É hora de mostrar do que somos capazes, incentivou ela, percebendo que alguns ainda estavam com a expressão preocupada. O pequeno grupo de trabalhadores com rostos tensos lembrava-a de si mesma diante do primeiro desafio. Eu só não vejo como vencer essa disputa, disse Fernando, um dos desenvolvedores mais antigos. As expectativas são altas e as falhas me perseguem. Falhar é parte do processo, Fernando. Ninguém aqui está esperando perfeição, e sim que nos empenhemos para tentar. Se viemos até aqui, é porque podemos. Vamos trazer nossas melhores ideias juntos. O Portal 999 não é apenas um projeto. É nossa chance de fazer algo que os outros não esperavam, disse Ana, com sinceridade. As palavras pareciam ter um efeito. Aos poucos, os sorrisos voltaram aos rostos dos colegas. Mário, sempre o atencioso, se inclinou e começou a trazer contribuições. Ele mencionou uma nova tecnologia que poderia ser aplicada. Logo, as vozes se misturavam em uma sinfonia de soluções e entusiasmo. Ana sentiu um calor no peito. Era isso que a motivava, a colaboração e a unidade do grupo. Nos dias que se seguiram, a equipe trabalhou freneticamente. Ideias surgiram, horas se esgotavam, mas a energia era contagiante. Ana se viu liderando a equipe, e sua confiança crescia a cada proporção que geravam, cada rascunho de apresentação que se tornava realidade. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela segurava firme a ideia que as movia. Um propósito maior. Finalmente, uma noite, enquanto revisavam os slides para a apresentação final, Mário comentou, Ana, você se lembrou de incluir a nossa história? Os desafios que enfrentamos? Isso vai tocar a pessoa certa, tocar o coração deles. Ana balançou a cabeça em aprovação. Era verdade. A história do Portal 999, cheia de desafios, superações e sonhos, precisava ser contada, não apenas como um produto, mas como um reflexo da equipe. O projeto era mais do que números, era sobre impacto, era sobre um futuro que todos eles desejavam. Assim, Ana organizou uma nova reunião. O clima estava leve, mas eletrificado. Vamos fazer história, e precisamos que essa apresentação seja mais do que uma simples defesa. Precisamos emocionar. A equipe aplaudiu, em sintonia. Mas na manhã da grande reunião, enquanto o coração pulava e a adrenalina fervia, Ana soube que ainda existia um empecilho. O chefe tinha um palpite do que estavam preparando, e ao entrar na sala, ela ouviu com um olhar cínico. Espero que vocês estejam prontos. O que me diz da concorrência? Alguém lá fora está trabalhando em algo bem similar. E se houver um vazamento? O que isso significava? Um dilema inesperado pairou no ar. O que Ana e sua equipe fariam com essa nova informação? Precisavam agir rápido e estratégico. O tempo escasso, as expectativas às alturas. Era a hora de solidificar os sonhos, mas a incerteza pesava também. Ana se sentiu desafiada, mas não havia voltas. A batalha estava prestes a esquentar, e o futuro deles dependia da capacidade de transformar essa pressão em força. Estava tudo em jogo. O que aconteceria se falhassem? Mas, de repente, uma ideia brilhante acendeu em sua mente. Ana sentiu seu coração acelerar, não só pelo medo do fracasso, mas pela centelha de inspiração que acabará de surgir.
O que se eles conseguissem reverter a situação e usar a concorrência a seu favor? Em vez de enxergar a ameaça como um obstáculo, poderiam transformá-la em uma oportunidade para se diferenciar ainda mais. Precisamos de uma abordagem que vá além dos números. Temos muito mais a oferecer do que apenas um produto similar, pensou Alto, sabendo que essa ideia poderia ser a chave para surpreender não apenas seu chefe, mas o próprio mercado. Se a concorrência está se movendo, então também devemos nos mover, mas de um jeito único, disse Ana, animando a equipe. Vamos nos concentrar no que torna o Portal 999 especial. Não é só uma solução, é a nossa história com cada desafio superado, é nossa relação com os clientes, é a paixão que temos pelo que fazemos. Os rostos da equipe começaram a iluminar-se. A tensão que pairava no ambiente parecia se dissipar como neblina ao amanhecer. Mário sorriu reconhecendo a centelha de esperança. Você está certa, Ana. O cliente não compra apenas uma solução. Ele compra o que essa solução representa. Podemos criar uma visão que conecte emoções e dados. Com novas ideias reverberando, a equipe jogou-se em uma onda criativa, combinando aspectos visuais emocionantes e dados concretos. Conversas fervorosas tomaram conta da sala, enquanto a tela do computador recebia uma nova apresentação, trabalhada com carinho e intensidade. Fernando, que antes se mostrava cético, levantou a mão. E se fizéssemos uma simulação em tempo real? Mostrar como o Portal 999 pode resolver problemas atuais e futuros de uma forma que a concorrência não está fazendo? Ele tinha razão. Isso mostraria não só uma solução, mas a proatividade que faltava a outras propostas. O que você acha, Ana? Indagou Mário, estimulando mais ideias. Isso poderia trazer uma nova dinâmica, certo? Com certeza. Vamos usar a tecnologia a nosso favor e mostrar como o portal pode evoluir e se adaptar. Precisamos capturar a essência de ser inovador e humano ao mesmo tempo. Ana exclamou, suas palavras transbordando entusiasmo. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. A equipe mergulhou em uma imersão de trabalho. O sol nascia e se punha enquanto eles se debruçavam sobre caixas de projeção, detalhes gráficos e discursos emocionantes. Durante longas horas, os risos e os pequenos desabafos tornaram-se companheiros das planilhas e dos gráficos. Ana se sentia mais conectada à equipe do que nunca. As conversas se tornaram profundas, não apenas sobre o projeto, mas sobre as vidas que levavam e os sonhos que tinham. Cada membro trouxe uma parte de si, transformando a apresentação em um retrato da jornada coletiva. A energia pulsava como um coração acelerado, e as expectativas aumentavam. Finalmente, na véspera da apresentação, Ana sentou-se diante da tela, para revisar os últimos detalhes. As horas de planejamento e trabalho em equipe haviam dado fruto. A apresentação estava introspectiva, apaixonante e sólida. Mas no fundo de sua mente uma preocupação persistia. E se tudo isso não fosse suficiente? O que eu farei se eles não entenderem a nossa visão? A pergunta ecoava como um tambor em sua cabeça. Ela suspirou, lembrando-se do motivo pelo qual estavam ali. Não se tratava apenas do projeto, mas de um legado, de deixar uma marca. Se não tentarmos, nunca saberemos, murmurou para si mesma, decidida a seguir em frente independente do resultado. O dia da apresentação chegou. O ar na sala estava carregado de tensão, os rostos dos colegas refletiam determinação misturada com nervosismo. Ana respirou fundo uma última vez, encarando seus aliados e murmurando, aqui vamos nós. Ela se levantou, o coração a todo vapor. O chefe e os investidores a observaram com olhos penetrantes. Ana começou a falar, e logo toda a preparação e emoção se misturaram em sua voz. Mas quando olhou para os rostos na mesa, algo diferente se estabeleceu. Ela percebeu que os olhares não estavam apenas avaliando os números, mas conectando-se com a humanidade do produto. Quando a apresentação atingiu seu clímax, um deslize de papel caía da mesa de um dos investidores. Espontaneamente, os outros membros da equipe se moveram, pegando-o antes que tocasse o chão. Um pequeno gesto, mas naquele instante parecia simbolizar algo maior, a união e a esperança de um futuro. Ana finalizou com um apelo à paixão e ao propósito, e estava prestes a tocar o botão que conduziria à parte final das projeções, quando o silêncio foi quebrado novamente. O chefe levantou uma sobrancelha, seus olhos refletindo uma incerteza gritante. Por que você não me disse antes sobre isso? Estão esperando por resposta. Ana parou, encarando a repercussão da pergunta. O que isso significava para o futuro do Portal 999? O que mais poderia estar à frente? Naquele momento, ela sentiu que estava prestes a entrar em um novo capítulo, cheio de reviravoltas e surpresas.
Ana piscou como se aquelas palavras tivessem a capacidade de acender uma luz em meio à escuridão de sua incerteza. O olhar de seu chefe a atravessou como uma faca, mas também carregava uma oportunidade. O silêncio na sala parecia ensurdecedor. O aspirante a investidor, que até então observava com a expressão inabalável, agora parecia em dúvida, como se estivesse diante de um enigma que precisava ser solucionado. Estamos aqui para entender como o Portal 999 pode transformar negócios, disse ele, sua voz firme, mas com um toque de curiosidade. Você realmente acredita que este projeto pode fazer isso? Ana sentiu seu estômago revirar. Sim, não é apenas sobre dados ou soluções tecnológicas. Trata-se de entender as dores dos nossos clientes, de como podemos entrar na vida deles e trazer uma mudança real. O Portal 999 é a ponte. Mário fez uma pequena adição, tomando coragem de forma contagiante. Exatamente. O portal não é uma simples ferramenta, mas uma parceria que oferece insights em tempo real. É o passo que eles precisam para não só sobreviver, mas prosperar em um mundo em constante mudança. Os olhares de algumas pessoas na mesa começaram a se deslocar, como se cada palavra descortinasse um novo horizonte. E com isso Ana sentiu uma onda de esperança. Poderia ser aquele o momento em que a visão que construíram juntos se tornaria realidade? Ela continuou apresentando as imagens que colocavam a equipe em ação, mostrando simulações vibrantes e interativas. Cada slide trazia a essência do que o portal poderia representar: transformação, conexão e a capacidade de concretizar sonhos que muitos pensavam impossíveis. Ao tocar nos desafios enfrentados por empresas reais, cada detalhe da apresentação ressoava mais forte. Mas, como em toda jornada, surgiram as dúvidas. Um dos investidores, com uma expressão cética, interrompeu. E se a concorrência já tiver um passo à frente? Como podemos nos destacar em um mercado tão saturado? Aquele questionamento era como um golpe, mas também era uma oportunidade. Ana respirou fundo, sentindo as mãos suarem, mas mantendo a firmeza na voz. Nós não deveríamos apenas reagir às movimentações do mercado, mas aproveitar o que temos de melhor, nossa história, nossa conexão com os clientes. Podemos ser o diferencial que o mercado precisa. Ela viu que Mário a sentia experiente, e a confiança dele se espalhou pela sala. Era como se a equipe, assim unida, pudesse convencer até o mais cético dos investidores. E naquele momento a percepção de que não eram apenas um bando de trabalhadores, mas um time com uma missão se solidificou como uma verdade inabalável. Quando a apresentação chegou ao fim, um manto de silêncio cobriu a sala novamente. Ana e sua equipe estavam nervosos, os rostos esperavam ansiosamente por um sinal. O chefe, por fim, quebrou o silêncio. Não é fácil ganhar a confiança do mercado. Precisamos de algo ousado. Estou considerando o que você apresentou, mas precisamos ir além. O que mais você tem em mente? Ana sentiu seu coração acelerar novamente, mas agora era por um motivo diferente. Era a chance de empurrar esses limites. E a ideia veio espontânea e iluminada. E se fizermos uma experiência ao vivo? Uma demonstração real do potencial do portal, onde os investidores possam ver as funcionalidades em ação. Algo que não só defina o que somos, mas que toque o que eles ainda não conheceram. Os olhares se cruzaram. Todos ali estavam envolvidos, e a sala ganhou uma nova energia. Os sorrisos passaram a se espalhar. Era um chamado para a ação, um convite à inovação. Mas, antes que qualquer detalhe pudesse ser arranjado, o som de um celular interrompeu o clima de euforia. O chefe atendeu, e a expressão em seu rosto foi mudando rapidamente de expectativa para seriedade. Temos um problema. O concorrente que estávamos monitorando fez um movimento inesperado. Eles podem ter algo que não previmos. Mais uma vez, a tensão se instalou na sala. O que isso significava para o Portal 999? A ideia de um projeto que ainda estava se formando agora enfrentava um embate direto com a concorrência. O coração de Ana disparou. Estavam apenas começando a batalha. O que poderiam fazer agora com o tempo e os detalhes contra eles? A resposta poderia mudar tudo, mas para onde essa incerteza os levaria? Ana olhou para os rostos de sua equipe e percebeu a apreensão no ar. Não havia mais espaço para incertezas. A competição estava à porta, e a pressão aumentava a cada momento. O que fazer agora? Era preciso agir antes que a rivalidade a deixasse para trás. Precisamos reunir todas as informações possíveis sobre esse movimento do concorrente. O que exatamente eles estão oferecendo? Mário sugeriu, tentando cortar a tensão com um tom pragmático. O chefe acenou concordando, mas Ana podia ver que a incerteza ainda pairava sobre ele, como nuvens pesadas prestes a trovejar. Isso pode ser o nosso divisor de águas.
Se não reagirmos rápido, tudo que construímos pode desmoronar. Ana se levantou e tentou unir todos em um só propósito. Vamos montar uma estratégia. Vamos pensar fora da caixa. O portal 999 é único e ainda pode ser nosso trunfo. Vamos colocar nossas forças em ação. Ela sabia que precisava de um plano audacioso, algo que pudesse reverter a situação e impressionar não apenas os investidores, mas também a equipe, que agora exibia olhares ansiosos e esperançosos. Ela começou a listar ideias rápidas. E se oferecermos um valor agregado ao nosso produto? Uma parceria com líderes da indústria que já confiam em nós? Podemos criar uma demonstração que não apenas mostre o portal, mas também a experiência que o cliente viverá, algo imersivo que os conecte de verdade aos benefícios. Uma das analistas, Camila, estendeu a mão com uma ideia. Podemos fazer uma prévia da experiência em um evento aberto, onde nossos clientes e investidores possam interagir com o portal em tempo real. Isso não só chamará atenção, como gerará buzz genuíno. Os olhos de Ana brilharam. Era isso. Se conseguissem transformar a incerteza em inovação, ficariam à frente. Sim, vamos fazer isso. Precisamos da colaboração de todos. Cada um de vocês tem habilidades valiosas, afinal, estamos falando de conectar, não apenas dados, mas pessoas, sonhos e soluções. Uma determinação nova começou a se espalhar pela sala. Cada membro da equipe estava pronto para colocar a mão na massa. O nervosismo que antes dominava o ambiente foi sendo substituído pela vontade de lutar juntos. Enquanto se separavam em grupos para trabalhar nos detalhes do evento, Ana aproveitou para olhar pela janela. O céu estava nublado, mas algo dentro dela dizia que a tempestade poderia trazer renovação e não destruição. Ela se lembrou das conversas calorosas que tiveram sobre sonhar alto. O portal 999 era mais que um projeto. Era uma chance de mudar tudo. A adrenalina pulsava em suas veias quando abraçou a equipe. Vamos mostrar a eles do que somos capazes. Estamos prestes a fazer história. Como um grupo unido e decidido, eles começaram a trabalhar freneticamente. Analisaram dados, levantaram sugestões, cada um colocando um pedaço de si no evento, enquanto a ideia do portal 999 começava a ganhar vida real, palpável e contagiante. Naquela noite, enquanto encerravam as reuniões, um suspiro coletivo de alívio encheu o ar. Era claro que a equipe estava novamente entrosada, fortalecida por um propósito maior. Mas Ana sabia que, com a pressão ainda crescente, qualquer passo em falso poderia ser devastador. O celular de Mário vibrou novamente, quebrando o clima leve. Era uma mensagem direta. O concorrente está lançando seu novo produto na próxima semana. Precisamos estar prontos. Ana olhou ao redor, o sorriso agora misturado à ansiedade. O relógio está correndo. Vamos mostrar ao mercado o que é realmente o portal 999. Mas será que a equipe está preparada para o desfecho desta história? Ana acordou naquela manhã com um sentimento intenso de expectativa. O dia da apresentação ao investidor estava finalmente ali, e todos os preparativos e planos que sua equipe havia montado estavam prestes a ser testados. Olhou-se no espelho e repetiu para si mesma: hoje é o dia. Vamos mostrar do que somos capazes. No escritório, o clima era diferente. Havia um nervosismo palpável, mas também um ar de unidade e determinação. Ao longo da semana, as conversas sobre a importância do portal 999 se tornaram cada vez mais intensas. E Ana percebeu que não era apenas um projeto, mas uma verdadeira missão. Era a chance de deixar sua marca e transformar vidas. Estamos prontos para fazer história, não estamos? Mário perguntou com um sorriso nervoso, mas confiante. Ana acenou afirmativamente, sentindo o entusiasmo contagiar o ambiente. Juntos, eles entraram na sala de reuniões onde o investidor os aguardava. Ana respirou fundo e começou sua apresentação. Cada slide revelava não apenas números, mas a essência do que o portal poderia representar. Ela falou sobre a história de superação, como a conexão emocional e a proposta de valor eram únicas. Os rostos dos investidores refletiam interesse, e a tensão começou a se dissipar a cada palavra. Como vocês pretendem enfrentar a concorrência que está avançando rapidamente? Um dos investidores questionou, e Ana viu sua chance de brilhar. Vejo a concorrência como uma oportunidade. Em vez de simplesmente reagir, precisamos nos destacar integrando nosso propósito em cada solução que oferecemos, respondeu, com voz firme. O investimento não era só sobre números, mas sobre um verdadeiro impacto no mercado e nas vidas das pessoas. Conforme Ana falava, o nervosismo foi se transformando em confiança. Os membros da equipe se uniram e começaram a colaborar nas respostas, trazendo à tona as inovações que haviam desenvolvido. O trabalho em equipe era palpável,
e isso parecia impressionar o investidor. Ao final da apresentação, um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Era o momento decisivo. Ana olhou ao redor, os rostos de sua equipe iluminados, mostrando que eles acreditavam naquele momento. O investidor, claramente pensativo, finalmente quebrou o silêncio. Vocês conseguem me mostrar uma demonstração em tempo real? Ver na prática o que o Portal 999 pode fazer seria ideal. Ana sorriu. Estamos prontos para isso. A equipe tinha preparado uma simulação, e era hora de brilhar mais uma vez. O ambiente se aquietou enquanto Ana e Mário conduziram a demonstração, mostrando a solução em ação. O clima na sala era eletrizante. As reações dos investidores estavam mudando. Ana viu interesse nos olhos deles e soube que estavam cada vez mais convencidos do potencial do Portal 999. Ao final da demonstração, aplausos ecoaram. A energia na sala era de vitória. Então, o investidor líder se levantou e disse: estou impressionado. Quero investir no Portal 999, mas com uma condição. Quero que vocês formem uma equipe que realmente mantenha essa conexão emocional com os clientes. Isso deve ser a fundação do que criarão a partir de agora. Uma onda de emoção percorreu o corpo de Ana. Eles tinham conseguido. E não era apenas uma vitória profissional. Era uma validação de tudo pelo que lutou, de sua jornada e da força que havia encontrado dentro de si. Era a realização do que o Portal 999 significava. Sonhos se tornando realidade. Após a reunião, as lágrimas de felicidade brotaram nos olhos de Ana ao olhar para sua equipe. Todos se abraçaram, rindo e chorando juntos, celebrando a conquista. Para Ana, a luta tinha sido dura, mas os laços criados e as lições aprendidas foram inestimáveis. Agora estavam prontos para enfrentar o futuro com coragem e criatividade. Nos dias que se seguiram, a alegria e a transformação se espalharam. O Portal 999 estava em desenvolvimento, e Ana finalmente se sentia como protagonista de sua própria história, deixando de ser silenciada para ser ouvida, reconhecida e respeitada. A vida ainda traria desafios, mas agora, Ana sabia que tinha a força de sua equipe ao seu lado e que juntas, poderiam conquistar qualquer obstáculo. O brilho de esperança que uma vez se acendeu dentro dela agora iluminava seu caminho, e o legado que tanto desejavam construir estava prestes a começar. Então, ao olhar pela janela daquele pequeno escritório, Ana sorriu para o futuro. Com o Portal 999, ela não apenas transformou sua vida, mas inspirou muitos a nunca desistirem de seus sonhos. A história de Ana era uma história de coragem, resiliência e, acima de tudo, de amor. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos juntos espalhar a força da superação.